Boa tarde, companheiros. Ainda nessa picuinha do tratado. Bom, relacionado ao tratado, o exemplo que eu quero fazer aqui é relacionado. Eu assisti o vídeo de um companheiro chamado Jarder 439. Não sei se é o mesmo que o companheiro Amaral se referia quando estava fazendo seus vídeos, até se desfazendo, parece que desgostando de se relacionar com esse companheiro. Se for, até inclusive eu pensei, eu vou ver aqui esse vídeo, eu achei muito estranha a postagem dele. Eu falei, eu vou fazer uma participação e ver o resultado, vamos ver se pode ser esse mesmo companheiro que o Amaral se referiu. E eu fiz ali uma resposta. Bom, a imagem do vídeo desse Jardim 439 foi assim: o nome ateísmo mostra o caráter, o ateísmo mostra o caráter da pessoa. Aí então, passando as imagens, ele mostrava ali o Stalin, eu marquei aqui, Stalin de um lado, ateu, ele era um ditador, matou várias pessoas, e comparando a Madre Teresa de Calcutá, uma religiosa crente, acredito que católica. Aí de novo outra comparação, depois aquele Kim Jong, que é o ditador da Coreia, esse que morreu e agora seu filho está no seu lugar. Não sei se o Kim Jong é o que morreu ou se é o filho. E do lado, em comparação com o cristão, depois um tal de Leonard Euler, acredito que seja um matemático, deve ser um matemático. E depois, ele passando as imagens, ele colocou Mussolini como ateu e Isaac Newton do outro. Isaac Newton é um cientista, comparando. Isaac Newton é cristão, o Mussolini é ateu, e colocando personagens de péssima reputação como exemplo do caráter de um ateu. Bom, isso eu achei um absurdo, porque se vê que ele não tem um ataque de ideias, ele ataca a pessoa, ele ataca o ateísmo. Então, poxa, o ateu, ele tem um Deus, ele tem várias divindades para atacar, ele não precisa se submeter a ataques pessoais com pessoas que, bom, eu no meu caso, eu me entristeço com essas pessoas, eu fico muito triste em ver pessoas até de boa índole, de boa vontade, esperançosa, acreditando em religião. Eu fico muito triste quando eu vejo isso. Então não tem por que atacar. Agora esse Jardim, ele faz um exemplo do que é que realmente está acontecendo. Ele não tem o que atacar, porque o ateu, nem o Jardim e nem nenhum cristão, eles não têm o que atacar em um ateu, porque um ateu não tem credo. Então eles atacam a pessoa, o ateísmo. Isso é um ataque pessoal. Agora o ateu, ele tem uma justificativa, ele tem como se safar desse, como vítima desse confronto, que o ateu tem o que atacar além da pessoa, porque o ateu ataca Deus e as várias divindades que nós conhecemos. Bom, companheiros, então eu fiz uma resposta, dei uma resposta para ele, e ele deveria, assim, já como ele fez exemplos, ele poderia pôr exemplos de homens de Deus, homens notórios, que participaram da situação de Deus. Então eu falei para ele que nós sabemos que na história, nossa história de nossas guerras do passado, nos últimos séculos, a igreja tem uma participação primordial nas guerras. Inclusive, os padres abençoavam tanto soldados
quanto ao armamento de guerra. Bom, a gente sabe que os cristãos ali do primeiro século, nesse percorrer do cristianismo, muitos cristãos foram martirizados. Mas eles foram martirizados por outras civilizações que eram religiosas, que tinham seus deuses, se sentiram afrontados com o cristianismo. Não foi martirizados por ateus, foram martirizados por religiosos, assim como eles. E lembrei também que os mais destacados genocídios conhecidos está relatado na Bíblia, e foi a mando de Deus, sob o comando de homens escolhidos por Deus. Josué matou quantas nações? Moisés, quantas nações destruiu? Davi, Saul. Poxa, ele não relata isso quando ele faz essa comparação, ele apenas põe personagens que desagradam, claro, a opinião pública. Eu fiz uma resposta para ele, dando também esses exemplos para que ele entendesse melhor. E ele me respondeu. Ele fez uma resposta. Você deve estar se referindo ao Hitler, que matou milhares de judeus nos campos de concentração. Mas quem ensina isto é a evolução. Não entendi, porque ali ele põe a interrogação, não sei se ele está afirmando ou perguntando. Mas quem ensina isto é a revolução. Não sei o que ele quis dizer com isso, ele ficou meio atrapalhado, parece. Bom, dá para perceber que ele é atrapalhado. Você não sabe que o Hitler adotou a eugenia e o darwinismo social? Eu quero lá saber se é Darwin, Hitler, eu não quero saber disso. Poxa, nossa questão é religião. Poxa, existem tantos cristãos bons, existem tantos cristãos perversos, que não vale a bosta que eu cago. Assim também como existem ateus bons e ateus perversos, que não vale um mijo que eu mijo. Poxa, agora ele quer comparar ateu e religião. Isso é exemplo de convívio entre ateu e cristão? Qual é a lógica dessa guerra? Quem é que tem desvantagem nessa disputa? Bom, a desvantagem é do ateu, porque o ateu não tem nada como alvo para os cristãos. Agora, os cristãos, eles têm uma defesa, porque o alvo do ateu é a religião, é Deus e as divindades. Agora eu pergunto, esse companheiro, esse Jardim, dá para conversar com esse companheiro? Bom, assim como o Conde Porruques de lá no Eibar, Sala das Plantas, tem pessoas boas até, eu considero de boa vontade, não sei se é boa, mas aparentemente mostra ingenuidade, não sei, está ali o pastor Gilberto. São pessoas que a gente conhece quando não dá mais para discutir. E é sensato a gente então se afastar antes que aconteçam essas ofensas pessoais. Agora esse Jardim, eu não quero ofender, mas eu acho que não tem como ele conversar com alguma pessoa sensata e equilibrada. Talvez ele possa conversar com, sei lá, bom, toda panela tem sua tampa. Bom, companheiros, é isso. Esse é o comentário que eu queria fazer, referendo como exemplo desse tratado que passa, como nós nos relacionamos. Bom, companheiros, eu sou ateu, mas fiquem com Deus.